E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? Bora lá então, ó, né? Eu vou fazer a parte física, tá? De todos os países da América, então, né? Vamos pegar o bloco todo e trabalhar aí todas as características, tá bom? Eu tô me sentindo meio incomodado, vou reclamar com o Tuti, esse uniforme tá encolhendo. Tem que trocar essa malha aqui, tá meio estranho. Não tem nada a ver esse negócio de eu ter engordado, só um pouquinho. Pesando só 108 quilos. Tem nada a ver. Bora lá, ó. Aqui então a gente vai começar fazendo exatamente a descrição geral do continente americano, tá? Então eu vou dar uma lida aqui nessas características, tá? Depois a gente vai apontando então cada uma das coisas que você precisa saber localizar no continente americano, beleza? Então, ó, o continente americano se destaca pela sua grande extensão norte-sul. Olha lá, aproximadamente 15 mil quilômetros, né? Então, muito extenso mesmo. É o segundo maior continente do mundo, ocupando mais de 42 mil quilômetros quadrados, né? Com cerca de 8% da área terrestre e 28,5% das áreas emersas, ou seja, que estão acima do nível do mar, né? É banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, em cima então, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, né? Então note de polo a polo o continente, né? A leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, né? Também é notável que a gente vai ter, ó, cruzando aqui, ó, o número 1, o Círculo Polar Ártico, né? Depois aqui, ó, o 2 é o Trópico de Câncer, o 3 é o Equador, né? O 4, o Trópico de Capricórnio, passa raspando o Círculo Polar Antártico, mas não passa no nosso continente, beleza? Então, só um que não pega. Tranquilo? Então, ó, ocupa terras no hemisfério norte, sul e oeste. Beleza? O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagens naturais. Eu até melhoraria isso, eu diria para vocês de modo bem simples. Todas as vegetações, todos os climas. Beleza? E além do que, se você levar em consideração o Brasil, né, você vai ter então a maior quantidade de rios. Somado com o Alasca, você tem a maior quantidade então de água. Por quê? Porque o Alasca tem muitos lagos mesmo. Beleza? Pontos extremos. Eu não vou ficar lendo aqui todos eles, né, treinando meu inglês muito fluente, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que o ponto extremo leste é a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba, no Brasil, aqui então, tá? Então a gente tem um dos pontos extremos da América, beleza? Depois qualquer coisa você pausa o vídeo, volta lá, dá uma olhadinha certinho, tranquilo? Aqui a divisão, né? A gente vai ter então a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Beleza, a gente também costuma, né, demonstrar aqui as ilhas do Caribe, né, que tem uma grande quantidade. Então, na América Central você acaba incluindo aí, né, as ilhas caribenhas, beleza? Então essa região aí, ó, é chamada de istmo, né? Porque é um prolongamento ali de terra que conecta então o norte com o sul, beleza? Uma outra ideia também é fazer a divisão pela linguagem, pelos costumes, características, culturas, né? E a gente vai ter então a América Latina, que vai pegar do México para baixo, né? A gente tem alguns territórios que falam inglês, então eles não entram na América Latina, beleza? Então, primeiro pré-requisito para fazer parte da América Latina é ter sua língua com origem latina, né? Por exemplo, no caso do Canadá, uma parcela da população fala francês. Beleza, só que o francês não é ponto final a língua, né, que todos eles falam. Beleza? Então, por isso você exclui o Canadá também da chamada América Latina, beleza? Então, do México para baixo, todo mundo, a grosso modo, né, todo mundo é da América Latina, beleza?
Bora lá então. Aqui tem uma curiosidade, né, da Falkland Island, ou então das Malvinas. Depende como você chamar, você está em um dos lados da briga, né? Então as Ilhas Malvinas, elas estão ali do ladinho da Argentina, só que foram tomadas, né, em 1800 aí, pelo Reino Unido, né? Na década de 80 teve uma disputa ali meio treta, né, na qual o Reino Unido reafirmou então sua titularidade, né, tipo assim, o pertencimento da Falkland Island em relação a eles, né? Então, hoje, quem que é dono então dessa região? É exatamente o Reino Unido. Mas ainda assim você encontra em alguns mapas, né, Ilhas Malvinas, tal. O governo argentino não desistiu delas, né? E continua, só que é lógico, né? Você tem que tentar politicamente ganhar, porque bater de frente com os caras não dá. Algo que foi duramente observado, notado, né, pelo governo argentino quando eles criaram lá a Guerra das Malvinas, né? Perderam feio, né? Achando que a Margaret Thatcher ia ignorar o fato deles terem tomado, ela chegou e mandou a frota quase que completa, não deu nem pro começo. As características geomorfológicas, então, da América, né? Vamos, então, começar com as cadeias montanhosas. Então, olha só, na porção norte-americana, elas formam acidentes geográficos como as montanhas rochosas, aqui estão elas, ó, né? Toda essa região. A Serra Madre, no México, né? Que inclusive é dividida em duas, mas depois a gente vai ver no zoomzinho da imagem, né? E depois aqui no sul a Cordilheira dos Andes, né? Que você bem pode ver aqui, ó, pega toda a América do Sul, beleza? Aqui então, ó, no zoom a gente tem as montanhas rochosas, né? Pode notar aí, ó, Estados Unidos, Canadá, né? Depois a gente vai ter a Serra Madre, né, que é dividida em Serra Madre Oriental e Serra Madre Ocidental. No meio delas tem o Planalto do México, né? Procurei bastante outra imagem melhor e tudo mais, demonstrando a altitude, mas infelizmente eu não achei, tá? Mas as duas, então, a Serra Madre, as serras, né, elas são mais altas, elas são formações montanhosas, beleza? E daí, para fechar, a Cordilheira dos Andes, né? Como eu disse, pega então a América do Sul inteira, beleza? Essa aí é a nossa, é nós. Depois a gente entra então nas formações dos planaltos, né? E montanhas baixas, ou seja, formações mais antigas que têm menor altitude, tá? Para começar, então, na porção norte, a gente tem o Planalto Laurentiano, no Canadá, né? E daí a gente tem também os Montes Apalaches nos Estados Unidos. Pode ver que eles estão ali, ó, menorzinho e tal. Eles não são, então, tão altos quanto as formações montanhosas, né? Planalto das Guianas, aqui na região sul. Planalto brasileiro, nem precisa comentar, o chamado Planalto Central, e o Planalto da Patagônia, beleza? No zoom, então, ó, o Planalto Laurentiano, beleza? Depois a gente tem aqui, ó, os Montes Apalaches, né? Salientando de novo, são montes, tá? Não são montanhas, então, né? São regiões mais elevadas, beleza? Depois, ó, o Planalto das Guianas, lá no maciço das Guianas, o Planalto brasileiro, né? Depois a gente tem o Planalto da Patagônia, que fica aqui então na região sul, né? Digamos assim, o sopé dos Andes, beleza? Acho que essa setinha tinha que ter ficado um pouquinho mais para cá, mas enfim, deu para entender, né? Depois a gente parte então para as partes do relevo que são mais baixas, né? As planícies e as depressões. Na porção norte a gente vai ter então a depressão, a planície central, né? A planície central você pode olhar no mapinha, você vai ver lá planície central e depois tem planície canadense, tudo mais. Meu, é tudo a mesma, tá? É só uma questão de divisão por território. Depois, a gente tem a planície do Mississippi, Missouri, né?
que é, logicamente, Mississippi e Missouri. Os dois rios se unem, então, e passam por essa planície. Depois, a planície do Amazonas, conhecidíssima nossa. Planície do Pantanal, também estudamos já, vimos isso aí diversas vezes, né? E a depressão do Chaco, que é a que cria a massa tropical continental, né? Ou seja, uma região desértica, então bastante seca, bastante quente, por ser uma depressão absoluta, né? Também conhecida nossa, beleza? Então aqui, ó, as grandes planícies, né? O planície central canadense. Depois, a planície do Missouri, você bem pode ver aqui, ó, que está a junção aqui dos rios, né? Aquela região alagadiça, se você já viu, como é que é? Acho que é Perdidos no Pântano, coisas do tipo lá, que os caras vão lá, pegam jacaré, aquelas coisas eraiadas, tudo aí nessa região, né? O Bale. E daí a gente tem aqui, ó, para nossa região sul, né? A planície amazônica, depois a planície do Pantanal, né? E a região da depressão do Chaco. Beleza? Fechamos aqui então essa partezinha, ó. Se for dança da chuva, deu muito certo, né? Coloquei que eu achei muito da hora, mano, ó. Acho que são maias, né? Então, beleza. Continuando aqui então as características físicas, né? Isso aqui é só uma disposição geral sobre os climas. Como eu disse para vocês, a gente tem toda a variação, né? A gente vai do equatorial até o polar. Então essas praias caribenhas aí lindas, né? O sertão nordestino, o deserto de Sonora nos Estados Unidos, todos eles então fazem parte. Olha que bonitinho a raposa do Ártico, né? Dica para vocês: qualquer exercício, qualquer coisa que apareceu um bicho desse aí, ó, qualquer bicho, urso, esses bagulho e tudo, mano, é no norte, tá? É no norte. Por quê? Porque na Antártica a quantidade de animais vai ser muito menor, tá? Então você vai ter então animais aquáticos que chegam até lá. Não existe na Antártica uma raposa, por exemplo, tá? Primeiro porque ela não ia conseguir se manter, se sustentar naquele frio, que é a região mais fria do nosso planeta. Né? Mas muito bonitinha ela, a raposa do Ártico, ó, dá vontade de pegar ela para dormir de travesseiro. E daí, ó, na parte sul, o que a gente vai ter? Na Antártica, principalmente, você vai ver os pinguins, né? Os pinguins, então, são os principais componentes ali, né? Os seres vivos daquela região. Tem só eles? Não, não tem só eles. Mas então, ó, viu raposa, viu urso polar e tudo mais, tudo pro Ártico, tá? Pinguim, leão marinho, esses bagulho, tudo pro sul, tá bom? Tranquilo? Sobre os climas, eu não vou pegar e fazer de novo com vocês, clima por clima e tudo mais, né? Então, veja aqui, ó, o continente americano apresenta uma diversidade, uma grande diversidade climática, né? Por quê? Porque a sua extensão latitudinal é extrema, é muito, muito grande, né? E a gente tem também alguns fatores geomorfológicos e as correntes marítimas, as massas de ar que vão influenciar no clima, beleza? Ou seja, normal, né? Normal, igual qualquer outra região do mundo. Então, ó, clima polar, clima frio, clima temperado, clima semiárido, desértico, né? O clima equatorial aqui nessa região, né? O clima tropical, beleza? Aqui seria basicamente, ó, vamos aqui ver pela corzinha, ó lá, é o temperado com inverno seco, né? Nessa região aqui pra gente é o tropical de altitude, beleza? É que essa definição aqui que eu estou usando, ela é a definição tipo oficial, né? Que a galera dos climas utiliza mesmo. Então vai ser aquela definiçãozinha de Köppen, né? Que você tem as letras, então, e você consegue diferenciar, digamos, de modo mais profundo, mais intenso cada um dos climas, beleza? Mas não se assuste. Essa aqui é a que a gente usa oficialmente, né? Então, na parte norte, ó, o 1, polar. O 2,
frio de montanha, né? As regiões montanhosas, então. No 3, a região do clima frio, né? No 4, o temperado, né? O temperado, aqui seria o temperado continental, né? Não tem grande influência aqui, a corrente do Golfo passa longe, não traz muita umidade, então, para a região continental. O 5 é o clima subtropical, igualzinho o sul do Brasil, né? Por isso que Miami é a capital brasileira fora do Brasil, né? Os brasileiros só dão conta de viver em Miami. O 6 é o clima mediterrâneo, região de Napa Valley, né? Daí o 7, a região do semiárido, então você pode ver aqui uma grande região de semiárido. O 8, a região desértica, né? Las Vegas lá, bonito, né? O que acontece em Vegas fica no deserto. Daí a gente tem aqui, ó, a influência também das correntes marítimas, né? Porque nessa região você não necessariamente teria um deserto, mas acontece que a corrente da Califórnia, que é fria, passa aqui então e reduz a evaporação, né? Você bem pode ver aqui nessa região você não tem a formação de um deserto. Por quê? Porque é frio pra caramba, né? Então acaba não influenciando assim de modo tão direto. Agora, olha só isso aqui, o temperado aqui nessa região lá em Simão. Fala, mas por quê? Por causa da corrente do Pacífico Norte, né? Então ela vai aumentar aqui a umidade, vai segurar a amplitude térmica, né? E vai então acabar transformando essa região aí em uma região, digamos, mais da hora para se viver, né? Mais fácil para se morar, beleza? Continuando então, a região central aqui da América, né? O clima de montanha aqui cobrindo boa parte do México, né? Esse amarelinho aqui é desértico, né? Você bem pode ver que aqui a gente vai ter regiões de tropical úmido, né? Ocorrendo aqui dentro, e também as regiões desérticas aqui, né? Tranquilo, então? Então, tipo assim, a grosso modo, o México, o que não é montanha, é deserto, né? Tem também as regiões aí de clima mediterrâneo, né? Ou similares, né? Como a própria imagem diz. Então, acontece que o clima mediterrâneo, ele não é o exemplo de boa quantidade de chuva, né? Então, o negócio também é tenso, né? Em toda essa região, beleza? Bastante seco, então. E aqui o nosso, né? Conhecidíssimo nosso. Então, ó, o vermelhinho é o equatorial, né? Quente, chuvoso o ano todo. O rosinha é o tropical, 2 estações. Verão, quente e chuvoso, inverno menos quente e seco, né? O 3 é o subtropical, olha só, toda a região sul do Brasil, né? Mais algumas regiões vizinhas aqui, né? Então, 4 estações melhor definidas, né? Não vou falar bem definidas, porque daí, tipo, região do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, daí precisaria nevar no ápice do inverno, né? Então ela é a melhor definida, por exemplo, dentro do Brasil. No 4, o clima temperado, né? Você bem pode ver, ó, o temperado está aqui embaixo, e tem aqui também, fala, minha nossa, mas por quê? Porque influência exatamente do frio de montanha. Tá vendo o número 8? Os Andes vão passar aqui. Então aqui a altitude reduz um pouquinho, mas isso acaba então sendo demonstrado no clima. No 7, o desértico, né? Que é o grande deserto aqui do Atacama, extremamente seco. Por que tem um deserto aí? Olha aqui, ó, corrente de Humboldt, né? Passando aqui então e quase zerando aqui a evaporação. Por isso, um deserto aí de frente com o oceano, né? Um negócio um tanto quanto notável, né? No 5, a gente tem a região, por exemplo, de Santiago, aqui no Chile, né? Com esse clima, também produtora de vinho, assim como Napa Valley nos Estados Unidos, né? O 6, o semiárido aqui no Brasil, né? Isso aqui é a depressão do Chaco, uma boa região, então, também influenciada, né? Depois aqui uma região desértica também. Por que deserto aqui? Devido exatamente à corrente das Falklands, né? Então, o 8 para fechar, com frio de montanha, beleza? E aqui no Brasil? Aqui no Brasil tudo bom, tudo bonitão, corrente do Brasil, a corrente quente, então traz bastante umidade.
o que por consequência acaba trazendo para a gente a região do semiárido brasileiro, né? A gente tem aqui, né, vindo lá dos Açores, né, a massa equatorial atlântica. Ela surge em cima do Oceano Atlântico, né, perto lá das ilhas dos Açores, vai trazer então uma grande quantidade de ventos quentes e úmidos para cá, para o Brasil, mas antes de chegar, ela passa em cima da corrente do Brasil. Resultado disso, uma corrente quente e úmida, uma outra corrente marítima quente e úmida, que vai gerar bastante umidade. Umidade com umidade, chuva. Chove quase tudo antes de chegar no Brasil. Ela chega então com uma atuação bastante reduzida, né? Tipo assim, era para chover muito no sertão nordestino, mas não rolou, né? Tipo assim, foi muito exagero, então chove tudo antes, beleza? Além do que, para chegar no sertão nordestino, você tem que passar pelo Planalto da Borborema, né? O Planalto da Borborema, então, barra esses ventos e aumenta a quantidade de chuva orográfica, né? Na região, então, da zona da mata do litoral nordestino, beleza? E daí, ó, que bonitinho, né? Mas isso aí, ó, quer ver? Vai dar umas bicadas aí, mano. Ó, parece que as mães estão querendo que ele saia na porrada. Ô, tome, ó. Mas enfim, aqui então uma simples análise da vegetação, tá bom? De novo, não vamos entrar nos pormenores, a gente já viu bastante isso aqui, né? Como eu disse para vocês aqui, ó, tudo de vegetação. Tundra, a floresta boreal ou de taiga, né? Olha só, região de pradaria, região desértica, região de floresta temperada, né? Aqui, ó, região com vegetação então do semiárido, né? Ou desértica também. Aqui a influência da vegetação de altitude, né? O cerrado, a floresta equatorial, que é a Mata Atlântica, né? Depois, ó, a caatinga, a região com o clima tropical litorâneo, né? E aqui você pode ver que eles até englobaram o de altitude aqui junto, né? Tá, mas não é do clima que a gente está falando, a gente está falando de vegetação, é a Mata Atlântica, né? Então aqui, ó, a Mata Atlântica, né? Pode ver que eles também não colocaram aqui a Mata dos Cocais, né? Mas isso a gente vê na parte do Brasil, então, de modo mais profundo. Os pampas aqui, né? A vegetação de araucária aqui nessa região, que acaba também aparecendo, não exatamente a de araucária, né? Mas parentesco próximo aqui nessa região, né? Pode ver que ele denomina aqui, ó, florestas temperadas e subtropicais, né? Então acaba abarcando todas essas características, né? Eu coloquei um outro mapinha só para demonstrar aí, né, uma imagem mais bonitinha e melhor definida, né? Depois então só você dá uma olhadinha aqui nos tipos de vegetações e localizações, né? Aqui, se você fosse lembrando do clima, de alguns detalhezinhos, você consegue fazer essas inferências aí de modo bastante tranquilo, né? Mas então, principalmente, saiba definir todas as vegetações, definir todos os climas, né? E possivelmente localizá-los aí. Por quê? Uma pergunta que se pode fazer é tipo assim, ó, eu coloco aqui, né, alguma coisa que uma demarcação falou, qual que é a vegetação que tem aqui, né? Lembre-se então que isso aqui é do lado de uma região desértica, né? Os campos e pradarias, eles então terão essa característica, né? Ou próximo de regiões desérticas ou então com baixa umidade, né? Pode ver aqui que o nosso, né, no sul aqui, a gente tem também as pradarias, né? Ó, desertão aqui, né? E a região de pradarias, então, aqui embaixo. Mas aí não são os campos? São campos, pradarias, mesma coisa, beleza? Os chamados pampas, né? Bora lá então, aqui ó, só uma outra imagem. Por que eu coloquei essa outra imagem aí? Agora eu não entendi, né? Mas enfim, a mesma imagem, tá? Aqui, como eu disse, eu não vou passar para vocês ponto a ponto cada uma delas, né? Mas eu vou deixar então esse resuminho aí para caso você queira dar uma olhada,
caso você queira dar uma lida, beleza? Só para complementar. Imagenzinha também de cada uma delas, para você manter aí na sua cabeça os exemplos, né? Da savana, da floresta equatorial, né? E daí aqui um ponto que é interessante para a gente, né? A hidrografia do continente americano. Você bem pode ver que essa imagem aí, ela é bem simplificada, né? Porque são só os principais rios, né? Então a gente vai ter aqui no Alasca, né, o Yukon, no Canadá, o Mackenzie, né? Aqui não está escrito errado não, tá? Que isso aqui está em espanhol, tá? Então o Missouri, o Mississippi, que tem uns 500 S faltando aqui, né? O São Lourenço, o Colorado, o Rio Grande, Madalena, o Orinoco que até se conecta aqui com o Amazonas, né? O Amazonas, você pode ver, ó, gigantão, né? Se soma 2 aqui, não dá o Amazonas. O Rio Paraguai, Paraná, né? Toda a bacia aqui da Prata, né? Você bem pode ver a segunda maior bacia hidrográfica do mundo. O Rio São Francisco, né? Fala, cadê os rios aqui? Rio aqui, mano? Isso aqui você tem os Andes, né? Não rola, não dá espaço para rio, não, né? E daí, só para que você saiba cada uma das vertentes, tá bom? Então, as vertentes aí do Ártico, do Golfo do México, vertente vai ser onde o rio vai desembocar, beleza? Onde ele vai, então, acabar. Essa apresentação, o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar uma apresentação que eu acho muito boa, vou seguindo ela por base, eu vou desmontando ela e montando uma por cima, né? Mas essa eu achei tão interessante que eu deixei aí então para vocês, deixei as referências, né? Tipo, onde você pode achar, onde você pode encontrar. Essa é uma apresentação que na íntegra ela é do governo de Pernambuco, tá? Então daí eles têm no sisteminha deles uma quantidade grande até de slides prontos, né? Então daí o que eu faço? Eu pego e vou transformando toda ela. Eu fiquei com dó de apagar essa partezinha, né? E vou então deixar para vocês darem uma olhada, para vocês darem uma entendida, né? Por quê? Porque tem questões, tem características aí muito interessantes, né? Isso aí é a questão do Amazonas, né, do rio Amazonas, principalmente o chamado aquífero Alter do Chão. Só que a gente sabe muito bem que o Alter do Chão, depois de algumas pesquisas, foi trocado o nome, né? Sistema Aquífero Grande Amazonas, que dá SAGA, né, na sua simplificação. Beleza? Então é o maior aquífero do mundo. E não deveria ser diferente, né? Se você tem ele debaixo do maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, ele vai ter então uma grande quantidade de água também. Beleza? O que é notável é que a camada do solo até ele é muito grande, né? Muito profunda. Região de clima equatorial, muito quente, muito chuvosa. Você tem então o intemperismo da rocha matriz muito intenso. Então o solo nessa região é muito profundo, né? E também bastante arenoso, o que acaba dando para a rocha que vai conter toda essa água uma grande extensão de água, né? De lençol freático e de aquífero também ali tudo acumulado. Beleza? Os lagos, né? Os principais lagos aqui. A gente tem na América do Norte, ó, 5 grandes lagos, né? A gente tem o Lago Erie, o Lago Huron, o Lago Ontário, o Lago Superior e o Lago Michigan. Todos eles aqui contidos nessa imagem também, né? Ainda na região aqui da América do Norte, a gente tem o Lago Salgado, o Lago do Escravo, o Grande Lago do Urso e o Lago Winnipeg. Todos esses aqui, ó, eles vão congelar durante o inverno, né? Na América Central a gente tem o Lago Nicarágua, o Lago Manágua, que fica na Nicarágua também, e o Lago Ilopango, né? Beleza? Então, isso aí é só uma questão tipo, de você
saber mesmo que existe e localizar, né? Por quê? Porque quando isso aí cai, cai exatamente só para eu saber. Falar, vamos ver se o cara sabe, né? Tipo a localização de alguns lagos aqui. Aqui na América do Sul, né? Na América do Sul a gente vai ter como lagos aí de maior destaque o Lago Titicaca, né, que é o da imagem, o Lago Guaíba, o Lago dos Patos, né, e a Lagoa dos Mirins, que são o pezinho ali da região sul, né, aquela aberturinha que tem, formada então pela Lagoa de Patos e Mirim, né, e a Lagoa da Conceição, quem já foi para Florianópolis, né, conhece ali bem, muito bonito, né. E daí a influência das correntes marítimas. A gente já falou então sobre elas, tá? É só para não descartá-las de modo completo. E aí tem uma síntese sobre como cada uma dessas correntes vão atuar no continente, né? Então, como eu já disse para vocês, as correntes quentes elas aumentam então a evaporação, só que elas vão reduzir a quantidade de peixe. Né? Por quê? É tipo você colocar sua comida para ser conservada ao ar livre. Como está quente, ela vai estragar antes. Agora, nas correntes frias, o que, que acontece? Você vai ter mais peixes, porque a sua comida vai ficar mais conservada. Então, os fitoplânctons, né? Até os restos de animais vão durar mais tempo. Por isso, nas regiões com correntes frias, você tem mais peixes, só que você vai ter menos umidade na atmosfera. Consequentemente, quando uma corrente fria se encosta então no continente, o que, que acontece? Deserto. Beleza? Aqui, então, só um lembrete, né, a ressurgência de Humboldt, que está bastante relacionada principalmente com a descoberta do El Niño, né? Porque os pescadores aí, principalmente os chilenos, né, eles que vão perceber que em alguns anos a quantidade de peixes diminuía e parecia que a água estava mais quente, né? Então essa região toda, aí, todo o litoral do oeste da América do Sul vai ser bastante rico em peixes devido a essa ressurgência da corrente de Humboldt. Né? Por quê? Porque ela acaba então subindo bastante água fria, né, que veio dos polos da Antártica, e você tem também muito fitoplâncton subindo então em toda essa região. Então é uma região que tem muito peixe, beleza? Por consequência, boa parte da população aí vive da pesca. Tranquilo então, senhores? De modo extremamente resumido, a gente tem então as principais características físicas do continente americano aí, beleza? Lembrei muito desse filme, é um filme muito idiota, mas pelo menos isso aí faz a gente dar algumas risadas. Então, gente, ó, beijão pra vocês, tchau, tchau, bons estudos e até mais. Falou!